Olá, turminha, tudo bem? Estamos tentando fazer uns vídeos aí para poder ajudar vocês. Lembrando que isso vai ficar no link, voltado ao nosso grupo de mediúnico, que está em férias e entrando no terceiro módulo, né, se não me engano. Então hoje a gente vai tentar fazer um jeito de tentar discutir o assunto do livro de férias que nós estamos lendo, que é de Divaldo Franco e Manuel Filomeno de Miranda, Loucura e Obsessão. Deixa eu explicar algumas coisas. Esse link vai ser colocado no grupo do WhatsApp. E é voltado para a turminha do grupo. Espero que por enquanto ninguém compartilhe. Fique só entre nós. Porque na verdade é a primeira vez que eu gravo um vídeo, né? A gente não sabe como é que vai ficar isso aí. Então eu estou compartilhando a experiência junto com vocês. E depois disso a gente vai trocar uma ideia, ver o que vocês acharam. E se o negócio tomar corpo, aí a gente vê o que pode ser feito. Então a ideia é que cada um grave um vídeo, eu, o Cleito e a Márcia, referente a 1 ou 2 ou 3 capítulos do livro de férias. Sintetizando o capítulo, deixando algumas perguntas aí para vocês poderem responder no grupo de WhatsApp. E, enfim, é isso. Vamos então falar um pouquinho sobre a introdução do livro, que é o próprio título do livro, a introdução do Manuel Filomeno de Miranda, Loucura e Obsessão. Hoje eu vou falar também sobre o capítulo 1, Programação de Novas Tarefas, e o capítulo 2, Esclarecimentos Necessários. Eu acho que a introdução do livro, feita por ele mesmo, relata a questão da obsessão em termos gerais, fala também da questão da loucura, né? Ele explica um pouco sobre quando ele era encarnado, que ele trabalhava no centro, ele sempre teve contatos com a questão da obsessão, da loucura, e que acha isso uma epidemia. Ele fala de alguns trechos aqui que é uma epidemia. Fala também que a questão é a questão dos nossos pensamentos, que atrai daqueles que estão passando por um processo obsessivo. Isso a gente já estudou nesse semestre que passou, a questão da correlação de irmãos aí, de afinidade, né? Como também não tem vítima, né? O algoz está tudo ligado uma coisa com outra. Mas ele coloca uma passagem aqui no livro que eu acho que é interessante, que ele coloca: vulgarizando-se a loucura como a obsessão, vulgarizando-se a loucura como a obsessão, cada vez mais, e ora em caráter epidemiológico, ou seja, epidemia, faz-se necessário, mais generalizado e urgente, um maior conhecimento da terapia desobsessiva. Desde que a psiquiatria se encontra nas hábeis mãos dos profissionais sinceramente interessados em estancá-la. Né? O que ele quer dizer com essa colocação no texto da introdução? Que existe um monte, né? Existe aos montes essa questão da loucura, seja derivada da obsessão. E ele coloca também que deve-se tomar providência, é o que ele está dizendo, deve-se tomar providência sobre o assunto. E por isso que ele vem estudando essa questão. Né? Ele explica mais algumas coisas referente da sintonia que a gente mesmo proporciona, enfim. E que às vezes chega a ter casos que ser irreversíveis. Né? Ele tem um filósofo dinamarquês, veja bem, eu vou falar o nome do cara, mas eu sou goiano, hein? Então não vai dar risada. Kierkegaard, eu acho que é isso. Louco é todo aquele que perdeu tudo, menos a razão. Por quê? Enfocado ao direito que desfruta o alienado mental de qualquer tipo de alienação, há um tratamento digno, tendo sua razão para encontrar-se enfermo.
Né? Que interessante, todo louco é aquele que perdeu tudo, menos a razão. Ele tem razão de estar enfermo, de estar passando por um processo obsessivo ou de loucura. Então é mais ou menos isso, né? Que ele fala sobre as questões que ele fala da urgência necessária para isso. Tá bom? Em razão disso, o homem não pode ser examinado parcialmente como um conjunto de ossos, nervos e sangue, tampouco na acepção tradicional dualista da alma e do corpo, mas sob um aspecto pleno e total de espírito, perispírito e matéria. Ah, se os médicos orassem, né? Ok? Então, a síntese bem resumida sobre isso, né? Que aí ele pega a questão, aproveitando o surgimento da oportunidade com o Dr. Bezerra de Menezes, ele vai prosseguir falando sobre obsessão e loucura, que é o tema principal desse livro, com destaque que é onde eles vão estudar a questão, que é num terreiro de Umbanda ou num candomblé. Enfim, aqui não fala Umbanda, mas a gente percebe que tem toda a concepção de ser um terreiro de Umbanda. Ok? Bom, capítulo 1. Capítulo 1. Programação de novas ideias. Miranda sempre teve, quando encarnado, a questão, ele é espírita, tudo bem? Mas ele sempre trabalhou com desobsessão. Ele tem esse contato com os espíritos. Perdão. E por muitas vezes ele tinha um relacionamento com espíritos que tinham os cultos africanos, né? As tendências africanas. E ele comentava com José Petitinga, né? Confabulado por diversas vezes com José Petitinga, o inspirador diretor da casa espírita onde ele trabalhava, examinava juntos tais questões com respeito e interesse, deixando espaço para futuros estudos e mais amplas apreciações desses comportamentos. Que comportamentos que eram? A questão de vocábulos, quando ele conversava com os espíritos, os vocábulos africanos, as condutas, os ritos, e enfim, todos os personagens da questão da Umbanda ou do Candomblé. Nesse primeiro capítulo, ele fala, né, que a primeira coisa a gente tem que mencionar quais são os personagens desse capítulo, né? Então lá, eu tenho a Catarina Viana, que é mãe de Carlos, que é um menino de 20 anos, que há 8 anos vem sofrendo com psicose maníaco depressivo, esquizofrenia, que a mãe está preocupada com ele, que ele vem se definhando, diminuindo cada vez mais o seu brilho, enfim, o seu espírito. E o seu pai, Empédocles, nome difícil, né? Que desencarnou, né? E ela é católica, e tentou de todos os meios. Ele fala, mãe abnegada era uma religiosa convicta em busca do consolo e apoio na fé abraçada, sem que não o bastante pudesse entender as ásperas provações que aturdia, devastando a saúde do filho, né? Então, ela vai procurar todos os meios, aí ela conhece uma amiga que indica a ela um rapaz, onde vai num terreiro, onde está dizendo aqui na última folha desse capítulo, conhecido na comunidade em razão dos trabalhos de liberação mediúnica, a que se dedicava, utilizando-se de práticas estranhas e resultados positivos. Esse caso, o Dr. Bezerra de Menezes já sabia, e eles são encaminhados para a casa onde eles vão estudar as questões de obsessão, que lá passa por aquele canteiro ou casa de acolhimento denominado Umbanda ou terreiro. Ok? Esse, resumidamente, é isso. No capítulo 2, esclarecimentos necessários, aí é interessante falar também dos personagens. Né? Antenor é o médium. É o médium que é a protagonista do mentor da casa ou da mentora, que na verdade é a mentora. Antenor, quem foi Antenor? Como é que ele chegou a esse ponto? Antenor, em vidas passadas, foi um senhor de escravos e judiou muito dos escravos, né? E tanto que na sua desencarnação, por mais de 500 anos, ele passou sofrendo nas zonas umbralinas. Veio a questão da reencarnação e a pessoa que teve ele
assim que nasceu, o abandonou. E ele foi acolhido por uma pessoa, uma alma caridosa, que colocava na sua cabeça a questão da mediunidade desde aquela época, né? Para que ele pudesse estudar. Quando em lucidez a mãezinha, essa que pegou e criou, exortava a Antenor ao bem, elucidar a respeito do mal que o afligia e da necessidade de dedicar-se à mediunidade benfazeja, resgatando, assim, os erros do passado, pelo amor e ajuda aos que deixara na aflição. Interessante, né? Mediunidade benfazeja e resgatando, assim, os erros do passado. É só que para a gente poder relembrar que ser médium não é privilégio, né? Pelo contrário, é uma grande responsabilidade. Ok? Bom, vamos lá. Onde era isso? Era uma casa modesta, afastada no bairro, esse terreiro, esse centro. E Miranda chega lá e ele defronta com algumas situações. E o benfeitor adverte, e o doutor Bezerra de Menezes fala para ele: o benfeitor advertira-me quanto à conduta mental que ali deveria ser mantida, de modo a não me surpreender com nada que me chegasse à observação. Ou seja, equilíbrio. As condutas que eles poderiam ver lá não condiziam com aquilo que ele estudou ou usava, mas que tenha equilíbrio, respeito e tire daquilo aproveitos para seus estudos, para a oportunidade de aprendizado, né? Para que não desequilibre também o ambiente, né? Porque se for bater alguém lá para criticar, melhor não ir, certo? E aí nesse capítulo nós temos lá o Antenor, que é o médium, a mãe que acolheu ele, que é a Anitta, né? Que é interessante, ele está no terreiro, lá ele tem o choque das impressões, que é a questão das músicas, dos pontos, das roupas brancas todos, dos defumadores, das ervas queimadas, dos cheiros, enfim. Como também ele, quando ele chega, ele vê as questões das pessoas que estão lá com semblantes de sofrimento. E aí a gente percebe isso também na nossa casa, quando as pessoas chegam tristes, e depois que a acolhida se revigoram. Como também do lado espiritual, os espíritos que estão lá para fazer barulho, vadios, né? Os malfazejos que querem fazer o mal. E dá curso ao trabalho. E aí ele tem contato com todo esse mundo que para ele era dúvida. Era dúvida não, no sentido de aprendizado, né? Porque ele se questionava por que se a doutrina espírita já tem tanto esclarecimento referente a como ter postura, a nossa evolução, que coisas que já não são mais necessárias dentro de um contexto espiritual, por que lá ainda acontecia isso? E aí ele tem uma frase de Bezerra: ninguém chega ao cume de um monte sem vencer o vale e as anfractuosidades da rocha, no esforço de ascender, né? É isso. E fala da questão da mãe. Outra coisa que é interessante, que no centro os mentores já falavam na questão de estudar o Evangelho segundo o Espiritismo. E alguns médiuns e seus mentores eram contra. Como diz essa passagem aqui, ó. Aos primeiros tentames houvera surgido o movimento de reação por alguns membros mais embrutecidos, inspirados pelos seus mentores, que se aferravam às práticas mais grotescas, fiéis ao atavismo ancestral. Opa, como é que o mentor pode, vou deixar uma perguntinha, como é que o mentor pode atravancar um estudo que é de aprendizado e evolução? Perguntinha para vocês responderem lá no grupo do WhatsApp, ok, turminha? E ele conclui: marcados por antigos rancores, dos quais não se haviam libertado, intentaram impedir a implantação da ideia nova, afirmando as necessidades da cultura, que não passa de capricho de brancos demagogos. Se é mentor, por que não quis? Completa a pergunta aí, ok? E assim, ela apresenta, tem a questão da Anitta, que é a mãe de Antenor, a mãe adotiva, que desencarnou e que agora presta serviços lá de amparo, né? De amparo. E outro detalhe,
A casa só deu esse pulso no sentido de estudar, de evoluir dentro do contexto literário da doutrina, porque os mentores persistiram e a firme resolução de Antenor. Veja o papel importante de um médium num contexto mediúnico. Observe. Com a resolução de Antenor, a coisa aconteceu. Ok? Ele faz algumas referências sobre por que esses ritos, né, e tudo isso. E ele tem aqui: utilizamos de espíritos ainda vinculados a vibrações materiais que, apesar de pouco conhecimento, anelam por servir e crescer na direção do bem. Ou seja, não é porque existe lá o culto que eles não têm vontade de servir o bem. Entendeu? Precisa quebrar um pouco esse paradigma. Como é compreensível, diversos obsessores e espíritos perversos respeitam algumas práticas e rituais, com consequência da ignorância das leis universais, cedendo espaço à ação renovadora das suas vítimas. Ou seja, pelos ritos, alguns obsessores se sentem acuados, né? E aí fogem, dando espaço ao trabalho que deve ser feito para o obsidiado. Ok? É o primeiro vídeo. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha ajudado. É lógico que a gente não vai dar de bandeja para vocês isso. E eu deixo uma perguntinha para vocês aí. Na conjuntura de termos de um louco, ou seja, quando eu caracterizo um louco sem ser obsidiado, o que podemos entender? Ok? Espero que tenham gostado. É nosso primeiro vídeo, o meu também. Então, por favor, assistam. Além do conteúdo que foi falado, que é lógico um resumo muito resumido mesmo, das 3 partes, veja o que vocês acharam. Se ajuda ou não. Se não ajuda, a gente para. Se ajuda, a gente continua. Ok? Lembrando, se não gostarem do vídeo, é 0 no próximo semestre. Abraço.